Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de um podcast de muito desabafo, reflexão, aprendizado, experiências e, claro, terapia. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de Mulheres pelo Mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. E, gente, vocês pediram muito, de verdade, sem invenção, e finalmente veio aí este podcast em formato de vídeo e disponível no YouTube. Se você está me vendo é porque deu certo. E agora eu posso falar assim: ative as notificações, deixe seu comentário, deixe o seu like, siga o canal. E se você tá me vendo no Spotify, você já avaliou o podcast com aquelas 5 estrelinhas? Sim, eu estou muito biscoiteira hoje, porque isso tem um pouco a ver com o tema que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje, tá? Então, bora pro papo de hoje? Então, a conversa de hoje é sobre ser psicóloga imigrante. E aí eu preciso contextualizar para vocês por que eu escolhi essa temática para o episódio número 10, que é este aqui que você está escutando. Hoje, dia 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo, pelo menos lá no Brasil. Mas aqui de Portugal também está chegando, vai ser no dia 4 de setembro, se eu não me engano. E também eu quis aí unir o útil ao agradável. Por quê? Porque eu recebo muitas perguntas, né, mensagens, perguntas, sugestões de conteúdo sobre o ser psicóloga em Portugal, sobre como que foi para mim fazer essa transição de carreira, a migração não apenas como uma mudança de lugar, mas como uma migração da carreira, uma migração da profissão, e enfim, né, todas as camadas que estão aí envoltas ao processo migratório. Mas se você não é psi, eu creio que o episódio de hoje também vai servir como uma reflexão sobre reestruturação de carreira, reinvenção profissional, né, diante da imigração, dentro do seu novo contexto de vida. Vocês vão entender melhor aí no decorrer do episódio. Tenho alguns pontos aqui para me situar. Então, se você está assistindo, vou estar olhando bastante aqui para o computador, para eu não me perder, porque eu sou muito prolixa. Mas bora lá. Bem, antes de eu começar a falar sobre ser psicóloga imigrante, eu quero falar um pouquinho sobre como é para mim ser psicóloga. E, gente, eu amo ser psicóloga. E assim, eu juro que eu não tô tentando romantizar nada aqui, tá? Mas, de fato, ser psicóloga foi algo que sempre foi muito coerente para mim, sempre foi muito coerente com a minha identidade, com os meus valores pessoais. E desde a adolescência, sabe, aquele período em que você tá descobrindo o que você quer ser, qual vestibular você vai tentar, desde ali, dentro do meu conhecimento muito limitado sobre psicologia, eu sempre fui aquela menina que gostava de ouvir as amigas, que as amigas se sentiam confortáveis para desabafar. Então eu me sentia a psicóloga do grupo, né? Mas sério, o trabalho como psicóloga, ele é um pilar muito importante para mim. Embora, né, obviamente, seja uma profissão muito complexa e, infelizmente, pouco valorizada. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a maioria das pessoas consegue visualizar de uma forma muito clara por que é importante cuidar da saúde física. Mas, infelizmente, ainda existe muito estigma relacionado ao cuidado à saúde mental. Muitos preconceitos e muitas barreiras no cuidado à saúde mental, no procurar um psicólogo, no procurar um psiquiatra, em tomar medicações. Sim, infelizmente ainda existe muito preconceito ao redor disso. Eu falo assim, na visão da sociedade como um todo. Embora muita coisa tenha melhorado, claro, mas ainda assim são barreiras que acabam dificultando o acesso ao cuidado. Claro, não interfere só as pessoas que buscam esse cuidado, mas quem oferta também. E isso faz com que nós, psicólogas, nós estejamos sempre precisando levantar a bandeira da saúde mental e levantar debates para desmistificar, para quebrar essas barreiras que afastam as pessoas do cuidado da saúde mental. Mas esse é um fazer que eu me reconheço completamente,
E eu poderia ficar horas aqui falando sobre como eu amo ser psicóloga, mas o ponto aqui central deste episódio não é esse, tá? Então, bora lá. Antes de falar sobre como foi o processo de adaptação da psicologia no meu novo contexto de vida, na imigração, eu preciso compartilhar aqui com vocês, pelo menos pincelar, como que foi essa decisão de migrar a minha carreira, que também não foi uma decisão tão simples e nem tão fácil. Desde que eu me formei, em 2015, eu sempre vim atuando na psicologia clínica, né? Sempre fiz atendimentos, primeiramente presencial e aí depois com o boom do online, aderi ao online e depois fiquei apenas no online. Nesse meio tempo, também enveredei aí por algumas outras áreas de atuação, como a psicologia jurídica, psicologia hospitalar, que inclusive é uma grande paixão minha. Por muito tempo, eu nunca me imaginei não trabalhando mais em hospital. Mas aí, quando eu decidi migrar, quando eu decidi vir para Portugal, eu precisei tomar uma decisão muito importante e muito difícil. Sair do meu emprego que eu tinha lá na minha cidade, Fortaleza, que eu trabalhava em um hospital, tinha um emprego CLT, e querendo ou não, é uma segurança. Então eu tinha que tomar essa decisão de sair desse emprego para ficar apenas na psicologia clínica, de forma autônoma. Por quê? Porque, obviamente, com a imigração eu não podia continuar trabalhando num hospital, né, e ter um vínculo empregatício. Então eu precisava me jogar, entre aspas, na vida autônoma da psicologia clínica. E, gente, essa é uma decisão muito difícil. Se você que está me escutando e me vendo é psicóloga, você vai entender, e eu tenho certeza que você vai se identificar, que migrar para a psicologia clínica, né, e viver 100% dela é uma decisão difícil, existem muitas inseguranças em relação a isso, muitos medos e muitos estigmas também. E assim, eu senti muito medo. E aí, sempre que eu ia compartilhar essa minha decisão para as pessoas, além do "você é louca", que eu acho que a gente está até um pouco acostumada, né, a escutar essa frase, eu ouvi o seguinte questionamento: e se todos os seus pacientes desistirem da noite para o dia? Gente, é claro que 1000 portais se abriram na minha cabeça com a apresentação dessa possibilidade para mim. Mas vamos lá. Isso é impossível? Não. Mas assim, em termos de probabilidade, isso não é muito provável de acontecer. Todos os pacientes desistirem assim da noite para o dia? Bem, em 10 anos de psicologia, isso nunca me aconteceu. Mas sei lá, né? Vai que acontece só porque a pessoa disse que ia acontecer e eu achei que não ia acontecer, mas acontecesse. E assim, foi bem difícil atravessar esse medo porque é algo que eu não tenho controle. Nenhum psicólogo pode forçar um paciente a permanecer no processo terapêutico. Isso é completamente antiético. Então, se todos quisessem sair, bem, é isso. Então, assim, antes de tudo, eu precisei separar um pouco o que era catastrofização, ou seja, a perspectiva do pior cenário, e o que era medo, o que era insegurança frente ao desconhecido. E, gente, como vocês devem imaginar, toda mudança, toda decisão difícil vem acompanhada do medo, da insegurança, de riscos. Então, eu busquei me preparar dentro do que eu podia me preparar. E aí, nesse quesito, gostaria de enfatizar aqui que ter uma reserva financeira foi, assim, primordial. Muito importante para embasar essa decisão, tá? Não tomei essa decisão do nada ou embasada em nada. Mas uma ferramenta que me ajudou bastante a enfrentar a catastrofização foi a descatastrofização. Inclusive, eu acho que eu já falei sobre isso aqui em outros episódios, mas vou resumir aqui de novo. Basicamente, de uma forma bem simplificada, descatastrofizar é imaginar esse pior do pior cenário acontecendo e me perguntar, tá, e aí? Como que eu vou lidar com isso? Quais ferramentas eu tenho para lidar com esse problema? O que eu posso fazer com isso?
Quais outras possibilidades podem acontecer, mas eu estou ignorando porque eu estou olhando apenas para uma perspectiva? Gente, é isso. Dentro da minha realidade daquele momento, esse era o máximo que eu podia me preparar. Eu não ia ter todas as respostas naquele momento. Então, eu me imaginei minimamente vivendo esse pior cenário e eu vi que eu iria lidar com isso. Como que eu sabia que eu iria lidar com isso? Porque eu já lidei com tanta coisa, sabe? Encerramento de ciclo, abertura de novos ciclos, fases, momentos, altos e baixos. Então, assim, eu confiei cegamente na Paloma do futuro que ela iria conseguir atravessar esse momento, ela iria conseguir lidar com isso, que ela iria descobrir ferramentas e estratégias para lidar com qualquer problema que aparecesse. Sim, apostei todas as minhas fichas na minha versão do futuro, tá? E aí eu aproveito e te pergunto: quantas coisas você já atravessou na sua vida que você nunca imaginou que poderia atravessar? Tipo assim, coisas no seu passado que você pensava que não teria recursos para atravessar ou para lidar, mas que no seu futuro você atravessou. Eu tenho certeza que muitas. Mas então, enfrentar o medo do pior cenário e se expor a ele, claro que com algumas redes de segurança e amparo, me permite colocar em prática habilidades que talvez eu nem saiba que eu tenho. Ferramentas que eu tenho guardado, que estão ali ao meu dispor, prontas para serem utilizadas. Ou seja, gente, eu vou aprender a enfrentar, basicamente, enfrentando. Tá, então beleza. Tudo isso só para decidir sair do CLT e me jogar na psicologia clínica. Calma, cada processo com seu respectivo enfrentamento. E daí veio uma outra saga muito importante: validar o meu diploma de psicóloga em Portugal. E aí, gente, aqui eu vou precisar parafrasear o senhor Roberto Carlos. Se eu chorei ou se sofri, o importante é que o diploma eu reconheci. Gente, pense num negócio burocrático. E olha, esse assunto sobre reconhecimento de diploma é uma das perguntas mais recebidas lá no meu Instagram de psicólogas que querem saber como que é o processo, quanto que eu gastei, quais foram os passos que eu segui, quais documentos, como que é atuar como psicóloga em Portugal, como que é o mercado de trabalho. E, gente, eu não posso dar aqui todos os detalhes minuciosos de como que foi o meu processo, porque eu nem arriscaria fazer isso. Porque, assim, é um processo tão minucioso, tão burocrático, tão cheio de detalhes, que eu não ousaria falar aqui para vocês, porque com certeza eu iria esquecer alguma coisa. Eu ia deixar de lado algo muito importante, um detalhe muito importante. Então eu sugiro fortemente que, se você tem interesse de validar a sua profissão, mesmo, né, óbvio que não seja a psicologia, mas se você quer validar a sua profissão no lugar onde você está, primeira dica: procure fontes confiáveis e oficiais, porque cada detalhe importa. Então, eu não vou citar aqui para vocês quais foram todos os documentos que eu precisei ir atrás. Também não vou conseguir detalhar aqui para vocês exatamente qual foi o passo a passo, mas vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como que foi o meu processo. Então, eu fiz o meu processo pela Universidade do Minho, em Portugal, e ele foi 100% online. Eu reconheci o meu diploma de graduação em psicologia como mestrado integrado em psicologia. Por quê? Para explicar isso, eu vou precisar explicar um pouquinho como que é a estrutura dos cursos aqui em Portugal. Em Portugal, quando você entra para o curso de psicologia, você entra para a licenciatura, que dura 3 anos. Quando você sai da licenciatura, você entra no mestrado, que são mais 2 anos. E aí você sai do curso com o título de mestre em psicologia. E aí, quando eu dei entrada no reconhecimento do meu diploma, diante da avaliação deles, de acordo com a carga horária do meu curso, que foram 5 anos, de acordo com a ementa, os estágios que eu realizei, o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, por fim,
eles reconheceram meu diploma como compatível com o mestrado integrado em psicologia pela Universidade do Minho. Então, eu saí com o título de mestre em psicologia. Posso ter falado aqui alguma besteira, alguma informação desatualizada sobre esses processos de curso, mestrado integrado, mas assim, foi o meu processo, foi o que funcionou comigo, tá? Mas tá, tudo isso para reconhecer o meu diploma. Mas tá pensando que foi só isso? Não foi, não. Depois disso, eu ainda precisei dar entrada na Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é tipo o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, e exigiu que eu comprovasse alguns títulos, algumas experiências profissionais. Então, eu precisei comprovar que eu atuava como psicóloga pelo menos nos últimos 3 anos. Tudo isso para que eu entrasse na ordem como membro efetivo, ou seja, que eu pudesse atuar como psicóloga em território português, sem precisar fazer nenhum estágio. Então, assim, foi um processo burocrático, foi um processo que me demandou muitas idas ao cartório, muitos documentos e, acima de tudo, infelizmente, um processo muito caro. E, gente, eu tenho muitas críticas a isso, inclusive críticas sociais, porque, ao meu ver, esses preços absurdos para você reconhecer o seu diploma de uma carreira que muito provavelmente você já exercia, eu acho que são formas de afastar ainda mais o imigrante à inserção no mercado de trabalho. Faz com que o imigrante ele se afaste ainda mais da possibilidade de um reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro. Então, na minha opinião, é mais uma forma de colocar barreiras para o imigrante se adaptar à sociedade do país que ele está se mudando. Mas quem sou eu, né? Essa é a minha visão. Se você concorda, coloca aí que você concorda, para eu não achar que sou só eu que penso isso. E outro ponto importante de ser falado aqui é que todo esse processo foi da psicologia. Dependendo da sua categoria profissional, talvez o seu processo seja completamente diferente. E, como é óbvio, dependendo do país onde você está, do lugar onde você está, o processo vai ser completamente diferente também. Por exemplo, eu tenho algumas amigas médicas que o processo de validação delas foi muito extenso. Elas precisaram fazer muitas provas, provas práticas, provas orais. Então, mais uma vez, enfatizo a importância de você procurar fontes oficiais e confiáveis para que você baseie o seu processo. Mas assim, eu queria muito encorajar você a fazer isso. Claro, se fizer sentido para você, se couber na sua realidade. Porque um dos fatores que dificultou muito a minha vida foi o desencorajamento das pessoas. Ninguém nunca chegou para mim e falou escrachadamente que eu não iria conseguir. Mas assim, comentários do tipo: nossa, você vai perder muito dinheiro se não der certo. Mas é muito difícil isso. Ouvi dizer que eles nem aceitam mais. E acho que não vai dar certo não, viu? Ouvi dizer que eles estão com novas regras. Enfim, eu escutei de tudo. E talvez essas pessoas realmente quisessem me ajudar, me advertir, para que eu tomasse cuidado. Mas, gente, sabe o que realmente me ajudou? Conversar com pessoas que já tinham passado por isso. Se não fosse pelo apoio de amigas psicólogas que me motivaram e que me incentivaram a passar por isso, eu acho que eu não teria conseguido. Ou melhor, eu acho que eu não teria persistido. Porque o que me encorajou de verdade foi justamente o fato de saber que é possível. Sabe quando você vê alguém chegando no topo da montanha? E aí você se dá conta de que a montanha é escalável, que é possível chegar no topo da montanha? Então, trocar com pessoas que de fato estavam dispostas e disponíveis a me ajudar foi assim essencial, crucial para que eu conseguisse também. Eu quis desistir em alguns momentos? Claro. Eu chorei em alguns momentos? Com toda certeza. Se eu tivesse enviado os documentos pelos correios, ia estar lá as manchas das lágrimas. Nossa, muito dramática, né? Porém, foi quase isso. Mas assim, se você é imigrante, você sabe que a burocracia, ela é de fato muito desestimulante. E até mesmo desesperadora.
porém, ela é atravessável. Então, eu vou aqui te dar 2 conselhos, assim, de coração, para te ajudar e te iluminar nesse processo, né, caso faça sentido para você e você queira reestruturar a sua carreira no novo lugar onde você está. Primeiro, procura trocar ideia com pessoas que realmente estejam dispostas a te ajudar e a te orientar nessa jornada. Pessoas que já tenham passado por isso, pessoas que consigam e que possam pegar na sua mão, te orientar, te mostrar, por exemplo, alguns exemplos de documentos que essa pessoa utilizou. Pessoas de confiança, claro, né? Porque isso para mim foi essencial para que eu conseguisse me organizar em todos os sentidos. E, de quebra, todo esse processo fez com que eu me aproximasse muito de colegas psicólogas, porque eu cheguei na cara dura e perguntei, pedi que elas me ajudassem, perguntei o que é que elas tinham de informação que elas pudessem compartilhar comigo. E, na grande maioria das vezes, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Então, assim, fortaleceu minha rede de apoio e o meu networking de quebra, tá? E a segunda dica é: assim como no seu processo imigratório, você enfrentou muitas burocracias, dificuldades, mas algo te sustentou ali, busca novamente, no meio das dificuldades desse processo, se sustentar nos seus motivos, nos seus valores pessoais que você está tentando fortalecer com essa decisão. Por exemplo, por que você quer fazer isso? O que te motiva? Por que valeria a pena correr alguns riscos? E, acima de tudo, quais riscos você está disposta a correr? Não tem resposta certa para nada disso, tá? É para você ficar aí pensando mesmo. Outra questão muito perguntada por PCs lá no meu Instagram é: como que eu vou começar a atuar numa profissão, num lugar onde eu não conheço ninguém e onde ninguém me conhece? Como que eu vou ter clientes e pacientes e divulgar os meus serviços, no caso da psicologia clínica, por exemplo, se ninguém sabe nem o meu nome? Se eu estou num lugar onde eu não tenho networking nenhuma? E aí aqui eu quero te dar uma resposta limpa e seca. Começando, mulher. Tu acha que tu vai começar lá do último degrau? A gente precisa partir de algum lugar. E, acima de tudo, a gente precisa saber manejar as expectativas desses começos. Mulher, você não vai começar com tudo pronto. Você não vai começar com as melhores ferramentas possíveis. Você não precisa começar a partir de um ponto de vista de tudo ou nada. Por exemplo, ou eu tenho tudo ou eu não faço nada. Ou eu dou tudo de mim ou eu não dou nada. Será que não dá para começar aos poucos? Será que não dá para começar com o tempo que você tem, com as ferramentas que você tem? Vamos ser realistas, vamos tentar enxergar o que cabe na sua realidade. Mas assim, sem deixar de se expor à possibilidade. Faz sentido? Uma vez, em uma mentoria que eu estava dando para uma psi, ela me perguntou o seguinte: Paloma, você acha que eu devo comprar um microfone para começar a atender? E a minha resposta foi: não, mulher, pelo amor de Deus. Começa a atender com o que você tem, com as ferramentas que você tem, que já são muito boas. Você não precisa ter o equipamento de ponta, você não precisa ter tudo pronto. Você começa com o que você tem, com responsabilidade e ética, claro, mas com o que você pode nesse momento. Daí eu aproveito e faço uma pergunta capciosa para você. Quantas vezes você deixou de iniciar algo, uma tarefa, um projeto, uma meta, porque você ficou presa na expectativa de que tudo precisava ser perfeito? Olha, queria te dizer que a senhora não vai para lugar nenhum com esse pensamento, tá? A gente precisa se dar o direito de falhar, por mais difícil que isso seja, de construir e fortalecer o nosso senso de autoeficácia. Porque como que eu vou me perceber capaz de algo se eu não me expor à tentativa de conseguir? Ó, aluguei um triplex na sua cabeça? Espero que sim. Mas então, voltando ao ponto do networking. Esse questionamento de como captar clientes, pacientes, como divulgar os meus serviços, é um questionamento que eu recebo muito na minha supervisão e mentoria.
E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de como que foi isso para mim e de quais ferramentas que para mim foram essenciais para reconstruir a minha clínica na imigração. Primeiro, quero começar dizendo que você não está começando do zero. Por mais que você esteja num novo lugar, num país diferente, num estado diferente, ou por mais que você esteja começando uma nova carreira, você não está saindo de lugar nenhum. Você está saindo de algum lugar. E lá nesse lugar, as pessoas te conheciam. Lá nesse lugar, você tinha uma rede. Aliás, você tem uma rede. Por mais que quando a gente migra, a gente acaba se distanciando de algumas relações se fragilizam, o vínculo, ele continua lá, ele pode continuar lá. As pessoas continuam te conhecendo. Você não caiu no esquecimento. Então, sim, você já tem um networking. Mulher, hoje em dia com a internet, a gente pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. A gente pode criar vínculos em vários lugares. Mas é claro que é importante você buscar ampliar o seu leque de contatos, né, o seu networking, a sua rede de apoio no lugar onde você está agora. Principalmente porque é onde você está agora e onde você precisa se fortalecer agora. Então, aqui vão 2 ferramentas que me ajudaram muito nisso: a internet e fazendo amigos. É isso, se você queria uma resposta mirabolante com alguma fórmula mágica de como fazer isso sem esforço, sinto muito. É o básico mesmo. Bem, fazer amigos é fortalecer a sua rede de apoio e deveria ser, assim, a sua prioridade assim que você coloca os pés em um novo lugar. E se você não consegue entender o porquê, eu sugiro que você volte ali pro episódio de número 4, se eu não me engano, que é só sobre rede de apoio e por que que você deveria colocar isso nas suas prioridades. Tá, mas o que que tem a ver fortalecer a minha rede de apoio com fortalecer a minha reestruturação profissional? Bem, a sua rede de apoio pode ser uma grande oportunidade de ter o seu trabalho divulgado, compartilhado. Porque assim, se as pessoas confiam em você, gostam de você, confiam no seu profissionalismo, não importa de qual área essa pessoa seja, não importa se essa pessoa, por exemplo, no caso da psicologia, não importa se essa pessoa é psicóloga, qualquer pessoa de qualquer área pode divulgar o seu trabalho, pode falar de você para as outras pessoas. Expanda essa visão. Você não precisa ficar presa ali naquele mundinho da sua categoria profissional. Por exemplo, vou citar aqui para vocês uma das minhas maiores redes de apoio e rede de incentivo profissional, porque foi uma pessoa que me incentivou muito a reconhecer o meu diploma, a atuar como psicóloga. E eu sempre incentivei ela muito no fortalecimento da carreira dela, que é minha amiga Suelen. Suelen é designer de sobrancelhas e esteticista e abriu, já faz um tempo, o seu próprio estúdio lá no Porto. Tá parecendo publi, né? Mas não é e nem precisa ser. Porque assim, eu já indiquei tantas amigas para conhecerem o trabalho da Suelen, para conhecerem o estúdio da Suelen, que assim, foi natural, porque eu confio no trabalho dela. E vice-versa, ela já me indicou muitas amigas e muitas clientes a conhecerem o meu trabalho. Então foi uma troca de indicação muito natural, baseada na nossa vinculação. Gente, indicação sempre vai ser o top 1 de formas de divulgar o seu trabalho. Não subestimem o bom e velho boca a boca. E bem, falando sobre a internet, é isso aqui, gente. Tá, não é necessariamente isso aqui, mas é isso. Estar na internet e divulgar o meu trabalho na internet, e produzir conteúdo e me conectar com pessoas pela internet ampliou muito o meu trabalho. Estar aqui no podcast, estar no Instagram profissional, fez com que eu me conectasse com pessoas, acima de tudo. Que essas pessoas conhecessem o meu trabalho, me conhecessem. Inclusive, foi muito interessante a forma como eu comecei a falar de imigração na internet, porque
foi totalmente despretensiosa. Quando eu migrei, eu comecei a compartilhar muita coisa no meu Instagram profissional sobre situações que eu vivia, desafios, barreiras, conquistas. E naturalmente as pessoas foram se identificando, foram chegando, foram se aproximando, foram trocando comigo. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava gerando alguma coisa, que as pessoas estavam se identificando comigo. Eu podia transformar aquilo numa forma de divulgar o meu trabalho, que é do que eu vivo. E eu sei que isso, né, de se expor na internet, pode ser muito difícil para muitas pessoas, para algumas pessoas em específico, é um pouco mais delicado. E de fato, gente, não é fácil, não é o tempo inteiro prazeroso, embora tenha sim suas coisas boas, né? Mas é isso, não temos como negar que a presença na internet, nas redes sociais, faz sim com que o seu trabalho seja visto. Ah, é claro, uma outra coisa também muito importante e até um pouco mais óbvia, né? Mas é importante pontuar que você precisa ir atrás de fazer parte de grupos dentro da sua categoria profissional. Cursos, mentorias, supervisão, encontros. Isso ajuda muito. E não apenas a criar a sua networking, mas também de fortalecer a sua segurança. Porque quando você troca com outras pessoas que já passaram por essa situação, que têm experiências diferentes das suas, você vai ganhando segurança, você vai tendo outros pontos de vista, você vai ampliando a sua visão a partir, né, dessas experiências, dessas vivências, dessas trocas. Enfim, você vai plantando o que você gostaria de colher. Então, gente, para nos encaminharmos aí para a finalização e para a conclusão de tudo que eu queria trazer aqui para vocês, eu convido você a refletir sobre o que sustenta a tua vontade de se reconstruir profissionalmente no lugar onde você está agora. Porque, assim, barreiras vão ter muitas, eu não tenho dúvidas disso, não importa qual seja a categoria, a profissão que você tenha. Então, não é o meu intuito romantizar um processo que por si só já é difícil, burocrático, além dessas questões sociais, né, do acesso do imigrante ao reconhecimento profissional, ao mercado de trabalho, não é fácil. Mas você precisa se fortalecer nos seus porquês. Por que você quer isso? Por que você quer se reinventar, se reconstruir? Mesmo que você não seja PC, você sendo qualquer coisa e migrando para uma carreira qualquer, você precisa ter muito claro os seus motivos. E eu te pergunto, o que sustenta a tua vontade de trabalhar com o que você gostaria de trabalhar na sua imigração? E é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Compartilhe aqui nos comentários o que vocês acharam, como que essas reflexões chegaram até você, se fez sentido, se coube aí em algum espaço que você precisava preencher. E se quiser me acompanhar lá no Instagram, no @psipalomacastro, lá eu compartilho muita coisa sobre saúde mental nessa jornada imigrante. Compartilhe esse podcast com quem mais precisar carimbar o seu passaporte terapêutico. Até a próxima!